Então, o redutor montado, foi feito a montagem das árvores aqui, dos eixos. O pinhão que havia sofrido a quebra foi esse aqui, então para a gente conseguir visualizar ele bem, né? Ele é um eixo pinhão que tem essa segunda engrenagem aqui montada, né? E na relação aqui das engrenagens, esse é um eixo que mais sofre, porque além dele ser a função de eixo, ele também está transmitindo o torque pelos dentes. E uma outra coisa também que torna ele como o fusível aí do nosso projeto, essa relação aqui. É uma relação bem grande. Uma coisa que a gente tem que sempre atentar quando for fazer esses projetos de redutor, de reforma, isso aqui não está em livro, né? Não está em catálogo, mas seria fazer aqui a equalização do dente do pinhão com o dente da coroa. Por que que isso acontece? O diâmetro desse pinhão, ele é um diâmetro muito pequeno frente à coroa. Eu vou virar aqui pra gente conseguir, pra ficar mais fácil para eu filmar. Olha a relação aqui, o tamanho a diferença dos diâmetros. Então a gente tem uma redução muito elevada, né, nesse par de engrenagem. E o desenho do dente, para que você consiga fazer com que essa engrenagem transmita para essa, os dentes não são iguais. Esse dente ele tem que ser um pouco mais estreito do que esse, para que não aconteça interferência entre essas duas engrenagens, né? Do ponto de vista de resistência dos materiais, do dente, são compatíveis, mas você precisa fazer essa equalização para que não fique tão desproporcionais esses dois dentes, tá ok? Então foi feito isso nesse projeto. Nós equalizamos aqui as engrenagens. Nesse par de redução a gente não teve problema nenhum, então ele está entrando do mesmo jeito. Nesse par de transmissão, que tem um lá embaixo, não sei se vocês conseguem ver, ah lá, foi o eixo que sofreu o processo para a gente deixar ele no mesmo centro. Então foi mudado esse rolamento. Antes tínhamos aqui um rolamento de 25 milímetros, agora a gente passou para 35 milímetros. Isso tudo para garantir a excentricidade, porque imagina que esse pontinho aqui é o centro desse furo, certo? É como se ele antes estivesse deslocado 1 milímetro para o lado. Para a gente conseguir corrigir esse 1 milímetro para o lado, tivemos que aumentar mais 5 milímetros no raio para conseguir trazer a adequação do furo, né? Para conseguir trazer o centro nas duas peças. Então, uma vista de frente aqui do redutor, né? Vamos mexer com o foco aqui do celular, aí ficou legal. As peças estão montadas, tá tudo coerente. Aqui ainda não tá fechado, né? Então, os mancais, os eixos ainda estão soltos, né? Que a gente vai montar a segunda parte, a parte que fecha eles. No giro já dá pra ver que tá rodando macio, tá rodando bem, tranquilo, né? Então tá tudo funcionando. Esse redutor aqui, ele é um 1 para 176.5, né? Então esses pares de engrenagem, quando você entra com um giro aqui, ele roda um giro dividido por 176.5, certo? Então uma redução bem grande aqui que a gente tem nessa máquina. O acoplamento é um acoplamento tipo flangeado, com esses pinos, para a gente conseguir trabalhar nesses pinos aqui. A gente pode fazer um próximo vídeo sobre essa parte do equipamento,
como que acontece o projeto, né? Quais são os pontos aqui de atenção que a gente tem que ter com esse tipo de dispositivo. Mas tá ok, a gente vai trocar essas borrachas aqui, vai dar uma vida melhor aqui para a peça. Mas basicamente, esse cara aqui ele serve para transmitir o torque, né? Que é óbvio, isso aqui tá bem para que ele é feito. E esses pinos de borracha ele serve para compensar algum eventual trabalho. Estou segurando a mão para filmar, não vou conseguir mostrar, mas imagina que a minha mão aqui é a outra flange. Em algum momento a estrutura pode trabalhar um pouquinho, né? Isso é mínimo, mas esses caras aqui servem para não transmitir esse possível movimento do redutor para a máquina, né? Porque isso vai causar problema aqui nos nossos eixos. Então tá aqui o moinho, tá aqui o pinhãozinho que quebrou, depois ele aqui. Essa quebra sequenciada aqui, né? Vários dentes quebrados. Isso aqui acontece porque provavelmente quebrou o primeiro dente. Deixa eu mexer com o foco do celular aqui. Então quebrou o primeiro dente, continuou rodando. Provavelmente quebrou o segundo devido ao impacto mecânico, né? Do movimento que sofre uma parada repentina quando já não tem mais um dente. Provavelmente deve ter sido quebrado o segundo desse jeito. E depois pode ver que aqui, ó, aparece uma quebra meio que em 2 pedaços, né? Isso se deve que deve ter ficado esses pedaços de dente ao longo da engrenagem, né? Do movimento ainda, que foram servindo como cunha. E aí foi quebrando, aí vai quebrando um logo depois do outro. Dá pra ver isso aqui, nessa engrenagem maior. Alguns dentes ainda ficaram com avarias. Vou rodar aqui, tentar chegar nos dentes. Isso para redutores não é o ideal. O ideal é sempre estar com os dentes todos em ordem, com os dentes todos na mais perfeita condição. Mas a gente pode ver aqui, ó, que sofreu, né? Os dentes sofreram esses impactos, né? Acho que dá pra ver bem aqui. E os dentes foram polidos para tirar todo e qualquer vestígio de trinca, de qualquer sobremetal aí que ficou devido a esse processo. Vou até focar mais aqui, ó. Então essa fissura bem aqui, né? Tá polido, né? E isso aqui acontece, né? Mas trocar uma engrenagem desse tamanho por causa disso aqui não vale a pena. Vale a pena deixar rodar por mais um tempo, que o próprio desgaste da engrenagem vai se assentando. A gente tem um pinhão que tá novo, então vale a pena trabalhar com a máquina desse jeito. Então daqui a pouco vai fechar o redutor, vai passar cola, né, de vedação, vai pôr o óleo e aí nós conseguimos fazer a última etapa do vídeo. Falou?